o trabalho vai muito além disso, eu queria saber como que o seu trabalho pode auxiliar o Vila durante a Série B para ele alcançar uma colocação melhor. Bom, veja bem, você conhece um pouco o cargo, né, dos executivos de futebol. A gente tem inúmeras atribuições, né? Quando eu cheguei aqui, eu disse que boa parte da imprensa ou de algumas pessoas que de repente não conhecem realmente a função, vê o diretor de futebol como simplesmente um contratador de jogador e de treinador. Isso não é verdade, né? A ideia, de um modo geral, é de que o executivo ele trabalha em todas as áreas do clube, ele transita em todas as áreas do clube, e o legado que ele tem que deixar aqui dentro da instituição, se falando propriamente do Vila Nova, no meu caso, é de que a gente, com a experiência adquirida, não só dentro de campo, mas também fora, é de trazer um plano de trabalho para médio e longo prazo. É claro que o futebol ele não te dá tanta condição para que você obtenha resultado a médio e longo prazo, né? Os resultados ele tem que ser diários, né? E a gente vem trabalhando muito para isso. O Vila Nova é um clube que tem uma perspectiva de se tornar muito maior, mas que também tem as suas adversidades, as suas limitações, principalmente no aspecto econômico, né? E que a gente tem tratado o Vila Nova com muita responsabilidade. Eu acho que esse é o maior legado que a gente vem trabalhando aqui dentro, juntamente com o presidente, com toda a diretoria, os vice-presidentes, é de que o Vila Nova precisa e tem a vontade de quebrar esse paradigma, de ser um clube profissionalizado, de ter os seus departamentos com todos eles integrados. Tudo isso passa pela função do executivo. E a minha participação aqui não é só com relação ao time, mas principalmente poder transitar nessas áreas e poder contribuir para que o clube chegue no lugar muito mais longe, obtendo grandes resultados. Não só o resultado de hoje, mas o resultado de hoje para se tornar grande amanhã e assim por diante. Bom, dito isso, quais são as principais diferenças que você sente em relação aos outros trabalhos que você fez? O que que é, você entrou no Vila Nova e viu, não, isso aqui é bem distinto do que eu já fiz. Eu acho que, de um modo geral, o futebol ele sempre está buscando as mesmas coisas, né? O que eu sempre tenho dito aqui desde quando eu cheguei é a questão da visão para o futebol, né? Da indústria do futebol. O futebol hoje não se pode ser visto como um futebol amador, né? Como um futebol de somente do jogo. Não é só o jogo que vale. Nós precisamos nos preparar de todas as formas. Os planejamentos dentro de um clube de futebol ele tem que ser muito mais amplo. E a visão para tudo isso ela é muito mais importante com relação ao planejamento. Aonde você quer chegar, como você quer chegar, o que você vai fazer para conquistar os seus objetivos. Porque ganhar jogos ele é muito importante, mas se preparar para isso e o clube se estruturar para isso, eu acho que isso é o mais importante. O clube está fortalecido na sua categoria de base, na sua formação de atletas, criar um DNA de trabalho. E é impossível um executivo fazer isso em 5, 6 meses de trabalho, ou qualquer outro profissional. Claro que eu já peguei um trabalho em andamento, né? E a diferença que eu vejo do Vila Nova para outros clubes é a questão das ideias. Né? Cada clube tem a sua gestão, a sua forma de trabalhar, tem as suas condições econômicas e patrimoniais também, que isso é importante, é relevante. Mas o mais importante é que nós aqui do Vila Nova, nós estamos trabalhando para o futuro do clube. E ganhar jogo, ele é fundamental também. Mas o ganhar jogo também existe os porquês. Né? A gente responde toda hora perguntas que são corriqueiras, elas são de uma forma repetitiva. Quem que vocês vão contratar? Vai vir um 9? O que vocês estão fazendo? Então, assim, não se muda muita coisa no futebol. Então, acaba sempre sendo a gente correndo em círculo. Né? Isso é uma tônica no futebol e que eu acho que o futebol brasileiro precisa mudar. E a nossa ideia é exatamente isso, é enxergar o futebol um pouco mais além de simplesmente das quatro linhas. Essas situações que você apontou, elas são muito internas, intramuros no clube. Porque o torcedor, Não, não enxerga. ele não enxerga, ele vai para o estádio, ele quer ver Isso, gol, ele quer isso. ver vitória, ele quer ver o time dele no G4. Como que isso impacta no seu trabalho no dia a dia? Como é que isso te afeta? Quando toda hora você ouve a pergunta, o Vila não dá conta de contratar um 9? Eu vou até assim tentar simplificar, né, a minha resposta em cima da tua pergunta.
como eu disse, todos os clubes passam por suas limitações, e não é diferente do Vila Nova. A gente tem aqui trabalhado, e eu quero deixar bem claro, é a responsabilidade que a gente tem com a instituição. O torcedor, às vezes, realmente ele não tem conhecimento do que realmente a gente tem feito com relação à responsabilidade, principalmente econômica, financeira, de não trazer prejuízo para o clube futuro. Né? A ideia do nosso presidente é ter um clube sustentável, né? Um clube que todos os anos possa continuar crescendo, investir também. O Vila Nova precisa passar por esse processo de investimento em infraestrutura, em fortalecimento de formação de atletas, porque eu entendo que esse detalhe de formar bons jogadores também vai fortalecer ainda mais, não só o trabalho do profissional, mas principalmente de toda a instituição. Então, o torcedor muitas vezes não sabe o trabalho que a gente vem desenvolvendo no dia a dia. Mesmo sendo pouco tempo, 5, 6 meses, eu acredito que a gente já demos assim, vários passos importantes para que a gente conquiste os objetivos do clube. É claro que o grande objetivo desse ano é chegar à elite do Campeonato Brasileiro para a temporada de 2020. Mas existem muitas peculiaridades em jogo, existem muitos fatores em jogo que, às vezes, nesse primeiro momento, ainda não está tão claro para o nosso torcedor, para vocês da imprensa, e a gente é questionado o tempo todo. Né? Eu tenho acompanhado, a gente que está no futebol tem que estar atento e acompanhando tudo que vem acontecendo, não só no Brasil, mas no mundo. Nós estamos vendo hoje o Tite, que há pouco tempo atrás era unanimidade na seleção brasileira, e hoje ele passa por uma dificuldade de obter grandes resultados e ser realmente visto como grande treinador. E, consequentemente, todos os jogadores, enfim, que é o que tem de melhor no futebol brasileiro, está dentro da seleção brasileira. Então, os clubes passam por essas limitações. Outra situação importante frisar aqui é que o futebol não depende só do executivo de futebol, só do técnico, só dos jogadores. Existem outras situações que caminham paralelamente, que é a questão econômica, que é a questão das janelas. O Brasil é o único país no mundo que se contrata do dia 1º de janeiro ao 31 de dezembro. É impossível você manter trabalho e foco total. Só para você ter uma ideia, eu vou trazer aqui dentro dessa entrevista que nós estamos perdendo jogadores aqui, já essa semana, que estão saindo jogadores, que a gente não pretendia liberar agora. Então, assim, o mercado é muito difícil. Tem a classe dos empresários que eles vivem basicamente dos negócios, nada contra os empresários, mas assim, é uma outra atividade que existe paralelamente aos clubes, e a gente não depende só do nosso trabalho, do trabalho interno, do técnico treinar bem. Existem outros fatores, a questão emocional. Né? Eu tenho visto várias entrevistas aí afora de grupos de profissionais, não só do futebol, mas de todo o esporte, e também de pessoas de fora, de grandes empresas, que o grande problema hoje da sociedade é a questão mental. O jogador não consegue, às vezes, ter foco total no trabalho, é difícil o clube obter grandes resultados com todas essas vertentes, com todas essas variáveis. Eu não estou aqui, veja bem, trazendo esse fato para tirar qualquer tipo de responsabilidade. Eu estou dizendo que são fatores que também, no primeiro momento, às vezes não nos deixa mostrar para o torcedor e para vocês da imprensa que nós estamos trabalhando para conquistar o nosso objetivo. Esse é o que eu vejo assim que a gente tem feito, né, se preocupado bastante para que o clube lá na frente obtenha os resultados que tanto almeja, que é chegar à Série A do Campeonato Brasileiro. Você disse que o Vila Nova está perdendo jogadores. Que jogadores são esses que o Vila está perdendo e por quê? Hoje a gente finalizou a rescisão de contrato do Felipe Maia, né, o zagueiro. A gente tinha uma cláusula no contrato de que se houvesse uma proposta do exterior, a gente teria que liberá-lo mediante uma compensação para o Vila Nova. Essa compensação ela é percentual e isso foi confirmado no dia de hoje. Então, é um jogador também que não ficará mais no elenco a partir de hoje. Ele já tem um destino definido? Vocês podem revelar o destino dele? E que percentual é esse que o Vila Nova vai receber? Não, a questão do percentual, acho que não vale a pena aqui a gente citar. O importante é que o Vila Nova cumpriu com o contrato, né? Aquilo que eu estou falando é a responsabilidade de ter credibilidade no mercado e de poder fazer com que o clube, a cada dia, a cada semana, a cada mês, a cada ano, possa continuar crescendo dentro do cenário. Eu só posso afirmar que ele está indo para Portugal.
Além dele, mais alguém deve sair? Sim, provavelmente o Juninho também é um outro atleta que pertence ao Atlético Paranaense. A gente também está tratando dessa questão de rescindir o contrato do atleta por também interesse de um outro clube do exterior e que o Atlético Paranaense exigiu essa cláusula na época do empréstimo. Então, é um jogador que provavelmente até segunda-feira deverá assinar a rescisão e não continuará mais no elenco para a temporada. E agora a pergunta que todos querem fazer. O Vila Nova não está conseguindo contratar um atacante. Nós, durante muito tempo, ouvimos informações de que vocês tentaram Daniel Amorim, o Elton. O que há de verdade em tudo isso? Bom, veja bem, nós estamos aqui, eu não sei te precisar quanto tempo a gente tem buscado essa opção de ataque, né? Não é novidade para ninguém e não é também só o Vila Nova que está no mercado buscando jogadores nessa posição. Todos os centroavantes, todos os atacantes que estão no mercado hoje, eles foram, basicamente, quase todos foram oferecidos, ou melhor, a gente foi atrás para tentar a contratação. É evidente que para você fazer uma contratação importante de um jogador que a gente entende que vai nos ajudar a seguir firme dentro da competição e buscar os nossos objetivos, esses atletas que você citou, realmente eles foram sondados por nós, mas não agora. Eles foram procurados em dezembro, quando eu cheguei, em janeiro, fevereiro, março. A gente vem trabalhando isso insistentemente para que a gente tivesse essa possibilidade de contratar um jogador com essa qualidade e com essas características, que hoje no mercado está muito difícil. São poucos jogadores que jogam nesta posição. Os treinadores e o futebol também, por ter mudado bastante com relação ao modelo de jogo, a movimentações, a pouco espaço para jogar. São poucos clubes que têm um atacante com qualidade para poder não só jogar nessa função, mas também fazer gols. E nós estamos trabalhando faz muito tempo para tentar trazer um atleta desse nível, né? E com relação a esses nomes que você citou, realmente lá atrás a gente buscou informações, fomos atrás, era de interesse realmente do clube, mas não há nada certo, não tem nada concreto, até porque são jogadores que pertencem a outros clubes e existem as negociações. Existe negociação com o atleta, com o clube, com o próprio empresário. Sem o empresário, a gente dificilmente consegue finalizar qualquer tipo de contratação e no caso desses jogadores não é diferente. Recentemente, naquele jogo contra o São Bento, o presidente Esival Martins afirmou que o Vila Nova estava acertado com 2 atacantes de Série A do Campeonato Brasileiro. E o termo que ele utilizou foi acertado. Quais eram esses jogadores e o que deu errado para que eles não chegassem? Bom, veja bem, eu desconheço essa entrevista e eu tenho assim participado ativamente de todas essas situações, principalmente com relação a contratos, a rescisões, né? E o presidente, obviamente, eu não tenho aqui conhecimento da entrevista, mas provavelmente ele deve ter falado do nosso interesse de tentar contratar esses jogadores. Então, é claro que alguns atletas a gente chegou a falar, né? Eu não vou citar nomes aqui, mas a gente conversou com alguns atletas, fizemos algumas propostas, mas as situações não caminharam em função da própria dificuldade mesmo dos jogadores ter multa rescisória alta. A gente não tem condições de pagar uma multa rescisória para tirar um jogador de Série A. Então isso realmente foi um problema para a gente poder contratar e já ter aqui hoje um jogador nessa posição. Sid Clay, já é sabido por todos que o Vila Nova está no mercado em busca de um atacante. Até 2, segundo o Esival Martins. Mas e as outras posições? Vocês ainda estão no mercado em busca de jogadores para outras posições? Vocês podem revelar quais posições? Não, veja bem, a nossa maior carência realmente é o setor de ataque, mas principalmente com relação a um centroavante, né? Com a saída do Michel, antes da saída do Michel, a gente já tinha a ideia de ter mais um atleta na posição, e com a saída do Michel Douglas, a gente ficou com um espaço ainda maior para trazer um jogador nessa posição. Com relação às outras posições, eu entendo que, até conversando com o Eduardo, a gente entende que o grupo tem dado uma resposta
dentro do início da competição, principalmente com relação à forma de jogar, a competitividade. É claro que aos olhos de fora, né, em termos de pontuação, a gente não pode dizer que realmente está tudo bem, não está, com relação à pontuação, a nossa posição na tabela. Mas a gente vem jogando um futebol atrativo, buscando sempre vencer os jogos. Temos tido muitas oportunidades de vencer os nossos adversários e haja visto os nossos resultados fora de casa, né? Nós tivemos um resultado que, no meu entendimento, foi muito ruim, que foi contra o Londrina em casa. Esse realmente foi um resultado que nos tirou uma grande possibilidade de estar muito mais próximo do G4. Fizemos uma partida melhor e não conseguimos vencer. Então, o intuito agora é fortalecer exatamente com essa posição, que é trazer um centroavante, mais um atacante, com essa característica, e fazer a substituição com a saída do Maia. Nós já praticamente fechamos essa contratação. Segunda-feira a gente vai confirmar a vinda desse atleta. Ele já está totalmente, já temos documentação tramitando, já compramos passagem para o jogador, mas a gente só vai oficializar quando ele chegar aqui na segunda-feira. Até que ponto você esteve envolvido nessa situação do Elton? Eu tive a oportunidade de conversar com o presidente Essival Martins e ele disse que já estava praticamente acertado. Você chegou a se envolver nessa negociação? Olha, veja bem, eu tenho participado de todas as decisões do futebol, todas, até porque o meu cargo exige isso. Claro que o presidente ele tem autonomia, ele é a voz maior do clube, e o presidente recebe muitas ligações, muitas, né? Então, às vezes, tem empresários que ligam para ele, que se passam por representantes de um determinado atleta e que às vezes ele só é um intermediário, e aí ele fala pelo atleta, ele fala pelo clube que o atleta está, ele fala em todas as condições e às vezes isso não procede. Eu conversei com o presidente essa semana, principalmente depois desse fato, de que a situação do Elton, por hoje, ela está finalizada, de que a gente não fechou com o jogador. Por quê? Porque ele pertence ao esporte, ele é um jogador do esporte. Existe uma multa alta para tirar o jogador do esporte. E nós não temos caixa para fazer isso. Então, o Elton foi um assunto que foi comentado aqui dentro. É claro que é um jogador que nos interessa, como interessa para vários outros clubes também. E que a gente só vai voltar a falar de qualquer contratação a partir de hoje, quando realmente a gente tiver sacramentado e principalmente ter um documento em mãos para a gente não poder correr nenhum tipo de risco. Até porque a gente sabe que tem jogadores que fecham contrato com o clube e daqui a pouco ele não aparece no clube porque ele recebe uma outra proposta. E eu tenho vários casos aqui na minha cabeça, que inclusive o ano passado já aconteceu a nível internacional, né? Então eu acho que é importante a gente ter essa consciência. E o presidente provavelmente deve ter falado com alguém e alguém deve ter deixado ele tão otimista que talvez ele tenha dito para você ou para outra pessoa que estaria certo. Quando fala estaria certo, é que estaria talvez conversado, né? Mas o certo mesmo é quando assina e o jogador realmente é apresentado usando as nossas redes sociais, a nossa comunicação, né? Eu acho que isso é importante. Inclusive, vocês têm me ligado sempre aqui, eu tenho atendido, mas de uma forma profissional, dizendo, olha, fala com a nossa assessoria de imprensa, que eles estão aqui exatamente para isso, para levar a informação fidedigna para o nosso torcedor, para vocês da imprensa. Eu acho que esse respeito ele é muito importante. A gente passar realmente essa credibilidade para o nosso torcedor. É claro que o torcedor, vocês da imprensa, que também acabam sendo críticos do nosso trabalho, que isso faz parte, ficam ansiosos para que o Vila Nova anuncie uma grande contratação. E a gente está trabalhando há muito tempo isso. Agora, não está fácil. O mercado está muito difícil. A janela do exterior está abrindo agora. Nós, em vez de contratar ainda, nós estamos tendo dificuldade para manter alguns atletas no nosso elenco. Então, o Brasil todo vai passar por isso. Até a janela fechada da Europa, do mundo árabe, muitos clubes vão perder jogadores. Você, no início da entrevista, até disse o seguinte, eu vou procurar ser o mais objetivo possível para que a gente possa fazer o torcedor entender o que está se passando. E agora, quando você estava falando do Elton, você citou, olha, alguém que se passou como empresário ou como representante. Exatamente foi isso que aconteceu no caso do Elton. Alguém o ofereceu e não tinha essa autonomia para isso, para o presidente? Eu não posso afirmar isso. Veja bem, o Elton, Bill,
mais 4, 5 jogadores. Amorim não, foi oferecido por mais de 5 empresários. Mais de 5 empresários. Eu estou dizendo isso nos últimos 40 dias. Então, assim, é muito difícil você filtrar tudo isso e talvez num determinado momento você acaba dando chance para que essa pessoa fale de uma forma que ela coloque que é verdade aquilo que está falando. Agora, o que eu posso dizer para vocês, nesse caso, é de que não houve nenhum contato da minha parte com o esporte e nem do presidente com o esporte. Então, isso tem que ficar muito claro, porque a gente tem buscado dentro do futebol, fala muito em questão de ética, dos clubes se respeitarem, e eu fico muito assim, otimista com essa preocupação dos clubes, realmente a gente tratar isso de uma forma mais profissional. Não tem problema nenhum de eu me interessar por um atleta de outro clube. Eu só tenho que ter a iniciativa de poder levar isso adiante e falar com o clube. Eu tenho uma relação muito boa com o diretor de futebol, o Lucas do esporte, né? Eu não tenho relacionamento com o presidente, mas o nosso presidente também tem relacionamento com o Bivar lá do esporte. Então, essa situação está estancada. Não existe negociação mais com o esporte e também com o atleta, porque o atleta pertence ao esporte e também não foi falado com o empresário que realmente representa o jogador.